por estar aqui, presidente Rodolfo Landim. Prazer é todo meu de estar aqui na cidade, estar fazendo essa entrevista contigo. Ótima oportunidade para a gente estar junto. Obrigada. Vocês vieram a Madrid para fazer uma visita institucional ao Real Madrid. Após visitas ao CT, conversas com o diretor, marketing, com o presidente Florentino Pérez, quais foram as mudanças, o que vocês viram para mudar no Flamengo? O que foi mais importante, mais inspirador que vocês viram no Real Madrid? Olha, a gente veio aqui também para aprender um pouco, né? Nós temos lá os nossos procedimentos, a forma com que a gente trabalha e tudo isso. E o que a gente veio ver aqui são melhores práticas, né? Práticas que a gente pudesse olhar e tentar copiar naquilo que pudesse melhorar o que a gente já vem fazendo. Foram várias as áreas que a gente procurou focar. Conversamos um pouco sobre marca, né, a forma com que eles trabalham a marca deles, a forma com que toda a equipe de marketing faz os negócios deles. Discutimos sobre tendências futuras dos direitos televisivos, como eles estavam pensando em fazer isso daqui para diante. Claro que falamos um pouco também sobre futebol, a forma de estruturar a relação do clube com a torcida. Ou seja, foram várias as áreas que a gente procurou abordar durante essa conversa que nós tivemos aqui. E vocês também tiveram uma conversa com a direção do Barcelona, né? Foram a Barcelona também, estiveram no Camp Nou. Nesse contexto, com a diretoria do Barcelona, em algum momento o tema Arturo Vidal foi tocado, porque ele já mostrou um certo carinho pelo Flamengo, o Rafinha já fez um lobby para ele vir. É verdade. A gente acompanhou isso pelas redes sociais e tudo. Mas não, a nossa conversa foi muito técnica, né? Ela foi muito em cima da forma com que o departamento de futebol do Barcelona está estruturado. E naquele canto lá, quer dizer, a gente, lá em Barcelona, uma das coisas que a gente procurou foi muito buscar conhecimento da academia deles. Quer dizer, é muito interessante porque o conceito que eles têm de formação de jogadores lá em Barcelona é muito parecido com o que a gente também quer ter em termos de conceito no Flamengo. Quer dizer, desenvolver os nossos jogadores desde a base, a forma com que a gente também pretende colocar um padrão de jogo, que é o tipo de padrão de jogo que a torcida do Flamengo cobra, e que foi um compromisso nosso desde a época da campanha, que nós íamos de fato trabalhar para colocar o Flamengo jogando como a torcida do Flamengo gosta, né? Sempre de uma forma agressiva, indo pressionar o adversário com posse de bola. Então, e eles fazem isso aqui. Então a gente quis entender um pouco como é que eles conseguem implementar esse tipo de filosofia desde a base do futebol aqui. Qual é a estrutura organizacional do futebol? Quantas pessoas eles têm trabalhando em cada área? Como é que é o departamento de scout deles? Como eles fazem o scout? Trocar um pouco de experiência como a gente faz também. A gente acredita que nesse último ano, a gente, fruto das mudanças que fez lá no Brasil, a gente acertou bastante, mas sempre tem o que aprimorar e tem sempre um pouco que melhorar. E, obviamente, também abordamos esses outros aspectos que a gente abordou aqui no Real Madrid, mas eu diria de uma forma um pouco mais superficial do que o que a gente abordou aqui. Lá o nosso foco maior foi mesmo dentro do futebol.
poderia dividir, quer dizer, qualquer estrutura de governança em 3 áreas, né? A área de hardware, que seria o centro de treinamento propriamente dito, as instalações, o que cada um tem. A parte de software, que é o que a gente mais se aprofundou, é a forma de trabalhar, como a gente coloca os procedimentos para que os clubes possam desenvolver o seu trabalho. E tem o lado do humanware, que são os jogadores, né? Nesse a gente tocou pouco. E a pergunta que a torcida mais quer saber: como está a situação do Jorge Jesus? Está encaminhada? Tem um prazo para renovação do contrato? O prazo tem, a gente tem contrato com ele até o final de maio. Mas para a renovação? Para a renovação, já tá teoricamente até o final de maio, porque ele tem contrato conosco até lá. Mas a gente vem conversando, já conversamos com ele, tem um agente dele que estava fora, estava voltando para o Rio, nem sei se durante esse período que eu estou aqui ele voltou, mas as conversas estão evoluindo bem. Ele já deixou claro que ele quer permanecer no Flamengo, ele tem, vamos dizer assim, independente de qualquer coisa, objetivos muito claros de se tornar campeão mundial pelo Flamengo. E o Flamengo também quer tê-lo trabalhando no Flamengo. Quer dizer, tem tudo convergindo para isso aí. Acho que a gente precisa acertar são mais detalhes de contrato e tudo isso, que sempre demora um pouco mais de tempo. O processo de busca de novos jogadores para o Flamengo, de avaliação da qualidade do plantel, ele é feito de forma contínua. Feito pelo departamento de scout, claro que em contínua conversação com o técnico do clube, procurando identificar assim, posições onde a gente precisa de reforço no elenco. Então eu diria para você, é contínua a vontade da gente estar sempre melhorando, e nessa posição de lateral direito, como vamos continuar olhando todas as demais posições, e sempre que houver uma oportunidade para que a gente possa de fato melhorar a qualidade do nosso plantel, desde que dentro assim, de um orçamento que permita ao Flamengo assumir esse compromisso, a gente vai fazer. Saem informações, é porque existe de repente um contato, seja pelo lado do jogador, seja pelo lado do Flamengo, que não significa de fato que isso vai acabar chegando ao ponto da gente contratar esse jogador. Mas a grande maioria das vezes que sai alguma coisa assim, é que pelo menos algum contato houve, e às vezes não é nem do lado do Flamengo, às vezes é até uma oferta dos empresários e tudo isso, mas certamente isso tem que ter sido previamente avaliado e identificado dentro da área de scout do Flamengo e dentro do comitê do futebol, que é o órgão que avalia, vamos dizer assim, o trabalho feito pelo scout. Precisa ter, vamos dizer assim, tido essa prévia avaliação para que a gente possa pelo menos dar início a essas conversações. E a relação Flamengo-Globo, né? O Flamengo entrou com uma ação civil contra a Globo, alegando que não estava cumprindo obrigações contratuais no Brasileiro. Isso pode interferir na transmissão do Brasileiro pela Globo nos jogos do Flamengo? Não, de forma nenhuma. O que acabou acontecendo foi que existiu um contrato anterior e houve uma renegociação, e dentro dessa renegociação foram modificadas algumas cláusulas, e no contrato deixa muito claro que
várias outras cláusulas que não foram modificadas nesse aditivo contratual, elas permaneceriam da mesma forma com que elas estavam no contrato anterior. Essa é a visão do Flamengo, essa é a interpretação e o que houve foi que a Globo entende que isso também poderia ter sido modificado e tudo isso. Tivemos várias reuniões no ano passado, acho que algo como 8 ou 9 reuniões da nossa área de marketing com a Globo, tentando chegar a um consenso com relação a isso. A nossa visão é de que o direito do Flamengo é claro em relação às questões que nós levantamos. E aí, quando você tem uma situação como essa, a justiça está aí exatamente para isso, né? Para a gente tentar sanar essas divergências que tem entre as duas partes. Mas é bom que se diga que a Globo é uma grande parceira do Flamengo ao longo dos últimos anos, acho que décadas aí. Ela talvez tenha sido a principal parceira do Flamengo nos contratos de televisionamento e o contrato existe, está assinado até 2024, vai ser cumprido até 2024. Porque mesmo com essa ação, a Globo fechou, né, o pacote de 4 jogos do Flamengo, da Libertadores, agora na fase de grupos. Exato. Mas em relação à Taça Rio ou uma final do Carioca, não tem a menor chance da Globo adquirir ainda esses direitos? Porque a gente viu na Taça Guanabara, a Globo vai pagar pela final, pela semifinal, coisas que não aconteceram. Não existe essa... O que o Flamengo sempre fala é que o Flamengo está lá aberto a propostas que nunca chegaram. Quer dizer, a única proposta que chegou para o Flamengo até hoje foi a de aderir ao contrato anterior, coisa que o Flamengo ao longo do ano também, por diversas vezes, falou para a Globo, que entendia que esse valor era um valor irrisório e que não remunerava a qualidade do produto que ela estava comprando. Então, houve essa discussão, essa divergência, ficou muito claro de parte a parte que a gente não iria aceitar, eles disseram que não iriam pagar mais do que aquilo. Mas a gente está aberto, se a Globo vier com alguma proposta para a compra, vamos dizer assim, dos jogos finais ou o que seja, o Flamengo está aberto a ouvir. Que a posição da Globo é uma posição forte em relação a isso, dado a legislação que impede que o time mandante possa vender para qualquer um, ele precisa ter
a concordância, vamos dizer assim, do time adversário que está jogando contra você, pela legislação brasileira, que é muito especial em relação a isso, e que todos esses demais times do Campeonato Carioca venderam os direitos para a Globo. A gente sabe que a Globo tem isso. Reasons why can't live my dreams tonight. Don't go, don't go. Try to identify the things that roam my mind. It's chaos in the bay. Don't breathe, you'll suffocate. Save up the gratitude. Quem valorizou foi a DAZN, né, que inclusive comprou a final da Recopa contra o Independiente del Valle e teve a sua audiência, o seu recorde de audiência. A DAZN chegou a fazer alguma proposta pela Taça Rio? I got lots of that for you. My love for this won't fade. Don't go away now. Então, veja bem, esse é o Que é problema. interessante para eles, né? Não adianta eles fazerem essa proposta, porque eles fariam uma proposta para o Flamengo, comprariam o direito do Flamengo, mas como eles não têm o direito dos demais times, eles não poderiam passar o jogo. Sim. No Brasil, diferentemente de outros países do mundo, você, para poder passar um jogo de futebol, você precisa ter o direito das duas equipes. Os direitos das duas equipes. E a Globo detém praticamente o monopólio do campeonato Que é o que carioca. está acontecendo com o Esporte Interativo e a TNT, né? Não são todos os jogos que são transmitidos pela TNT, só que o Esporte Interativo tem acordo com as equipes, né? Exatamente. Precisa ter dos dois lados. Essa é uma discussão que eu acho que, de repente, a gente pode vir a ter dentro da sociedade brasileira, né? Quer dizer, será que é bom para a sociedade que se a gente permanecer com esse tipo de lei em que você bloqueia a entrada de novos interessados dentro desse setor, que é o setor de transmissões? Essa é uma discussão, acho que, boa para a sociedade ter. O grande problema dessa Copa América em relação ao do ano passado é que no ano passado a gente teve a paralisação do campeonato, né? Ano. E nessa não, porque você ainda tem outras datas, são datas já de eliminatórias de Copa do Mundo e tudo isso. E de fato, quer dizer, se o Flamengo vier a ceder jogadores, forem convocados para a seleção brasileira, isso é tremendo de um problema para o Flamengo, né? Quer dizer, seria um incentivo perverso que estariam sendo criados, quer dizer, contra os times. Então, se você estaria, aspas, incentivando um time por selecionar os jogadores daquele time, mas na verdade extremamente perverso, porque você estaria tirando os jogadores dos campeonatos dos quais os times deveriam estar utilizando seus jogadores, né? Quer dizer, está criando ali uma dificuldade nas competições, que são exatamente as competições organizadas pela CBF, né? Então, esse é um problema muito grande. A gente já conversou por diversas vezes com a CBF. A gente espera que bom senso exista e que, se porventura vierem a selecionar
algum jogador do Flamengo para a seleção brasileira, que isso seja um jogador ou dois no máximo jogadores que a gente venha a ter impactando o time. Não tem o menor sentido para uma competição sul-americana a gente acabar com a competitividade de um time, quer dizer que vem fazendo, e de um clube que vem fazendo tantos investimentos, e é um incentivo perverso aos investimentos de qualquer grande time você fazer uma coisa dessa, na minha percepção. Porque são, pela mídia, né, tem 4 nomes que são sempre falados que são selecionados. Que estejam errados, né? Isso não faz nenhum sentido você pegar e botar 4 jogadores de um time numa seleção. Não faz nenhum sentido. Ufa, a gente sempre tem preocupação com a Libertadores. A Libertadores é uma competição completamente diferente, né? Onde envolvem vários fatores externos, estádios de qualidade completamente distinta, viagens longas e cansativas, às vezes enfrentamento de ambientes hostis com altitude, ar rarefeito, gramado completamente diferente daquele que você está acostumado a jogar. Acho que a gente vai evoluir, já foi pior, né? Eu acho que mas a gente ainda tem muito que evoluir, independente. Tem alguns aspectos, são esses aspectos que a gente não vai mudar, de altitude, tudo isso, mas eu acho que ainda tem muito a evoluir o futebol sul-americano para que a gente possa atingir, vamos dizer assim, esse mesmo padrão que a gente tem na Champions. Por isso tudo eu acho que a Libertadores é uma competição muito diferente, que psicologicamente os clubes também têm que estar preparados de uma forma diferente para ela, e a gente vem trabalhando nisso. O que aconteceu foi que realmente a campanha que o Flamengo fez no ano passado, notadamente depois da parada da Copa América, foi uma campanha excepcional, que nunca tinha sido visto algo semelhante no Campeonato Brasileiro, a ponto da gente chegar ao final do campeonato com 90 pontos, né? Tendo saído de uma situação onde nós estávamos vários pontos atrás na parada da Copa América. Então, ficou essa história de que o Flamengo é o time a ser batido, a gente conseguiu manter praticamente todos os jogadores, tivemos a saída do Pablo Mari, mas... E é mais ou menos isso que a gente está tentando fazer com o Flamengo. Não é ganhar um jogo só, é tentar manter uma equipe durante uma boa quantidade de tempo, e por isso mesmo, se você for ver os contratos que a gente vem fazendo, são sempre no sentido de manter a base dessa equipe por um bom tempo. A gente tem discutido isso com o Jorge, a gente quer ir nessa renovação, quero ver se eu consigo, se a gente já consegue se acertar até pelo menos no final do meu mandato. Eu tenho mais praticamente 2 anos aí de mandato, eu quero ver se eu mantenho ele aqui nesse período. E por quê? Porque aqui a gente quer dar padrão, o mesmo padrão de jogo, a gente quer fazer com que esse grupo, né, jogue por música, né? Não só ter um técnico ficando mais tempo, para que todos os jogadores estejam acostumados com essa forma de jogar, mas também a forma de jogar que o Jesus implantou dentro do Flamengo. E vai se aprimorando, né? Que é essa forma de pressão no adversário, tomar a bola, encurtar o espaço do campo, que foi sempre a nossa proposta, e infelizmente a gente teve que buscar um técnico fora para poder fazer isso.
Don't go, don't go. Tem muitos detalhes, a gente tem que ficar focado e atento o tempo todo, mas eu acho que é com essa intensidade que a gente tem colocado lá dentro do departamento, notadamente o Jesus tem passado isso muito para todo o grupo, né? A necessidade de estar focado e intenso o tempo todo. A gente está otimista com relação aos campeonatos que vem por aí. It must be hard to be the one trying to save my soul. You better not sleep tonight. You're running scared into the night down the rabbit hole. You better not lose sight. I know it's hard, I've been the one trying to change your mind. You tell me you're magnificent, but you're running out of time. Although the years are moving on, I've never felt so light. I know I'm tearing through the place, it's somewhere here and I. I see you walking through the crowd trying to vocalize, but no one can hear a sound. You're looking down at everyone hoping to disguise, but you're facing a revolution. I know it's hard, I've been the one trying to change your mind. You tell me you're magnificent, but you're running out of time. Although the years are moving on, I've never felt so light. I know I'm tearing through the places somewhere here and now.